Howdy, man. No Arte Agenda Entrevista dessa semana, nós falamos com Mário Sérgio Cortella e Pedro Cortella, respectivamente filósofo e jornalista, pai e filho, que estão estreando na Amazon, na plataforma Amazon Music, o podcast A Grande Fúria do Mundo. Foi uma conversa curta, mas bem agradável, com o Mário Sérgio Cortella, que começamos falando que o Mário Sérgio tem o mesmo nome de um grande jogador do Inter, do Grêmio, falecido no acidente com a Chapecoense, o Mário Sérgio Ponte de Paiva, e fomos seguindo também sobre até Renato Russo e Legião Urbana, e falando dessa grande fúria do mundo e da relação entre pais e filhos, que é aquela clássica música do Legião. Então eu vou deixar com vocês o papo com Mário Sérgio Cortella e Pedro Cortella. Que era ponta esquerda, e jogou num time que você torce, que eu não torço pro Inter, eu torço pro São José, não. Aí eu torço pro São José, pro Zezinho. E você tem o nome de dois ídolos nossos, né? Que também tiveram não tiveram um podcast, mas seria lindo se tivessem, né? Mas tiveram conteúdo de pais. Você sabe que o Mário Sérgio, o jogador, e eu temos o nosso nome, que não é um nome tão comum, hoje menos até. O meu foi baseado num ator do cinema brasileiro dos anos 1950, chamado Mário Sérgio. Como o Mário Sérgio faleceu, né, no acidente, ele é da mesma geração que eu, acabamos tendo esse nome, né, mais comum. Isso faz parte aí da grande fúria do mundo. O Pedro. Mas com o mais velho. A ideia de mais velho é um pouco estranha. Isso aí é preconceito geracional. A gente chama de etarismo. Né? Interessante, né? Porque uma das coisas mais fortes quando se imagina uma convivência, uma realidade, um tempo partilhado, é a necessidade, né, de nós aprendermos a ler aquilo que está, né, à nossa volta, para a gente poder agir melhor, viver melhor, conviver melhor, amar melhor. E nesse sentido o podcast apareceu porque algumas conversas que Pedro e eu, por exemplo, até temos de outro, mas não de modo organizado, sistemático, a gente nota também que ela interessa a um grupo maior de pessoas. Quando duas gerações, no caso um pai e um filho, sentam para conversar sobre política, sobre sexualidade, né, sobre trabalho, sobre droga, tudo isso escapa, né, de ser apenas cantar a nossa aldeia. Ela se torna, usando o Fernando Pessoa, algo que a gente canta o mundo, né, ao cantar ali a nossa aldeia. Por isso, baseado nessa noção, né, o Pedro começou a organizar, né, há um tempo esta ideia de fazermos um podcast com essa sequência e que trouxe algumas das referências, entre elas essa que você indicava, do ser humano a ser vivo. Você sabe, Luiz, que essa ideia de ter dessa ruptura que existe entre a geração Z, né, o pessoal que nasceu no digital. Eu, com 20 anos, não faria esse podcast com meu pai, sabe? Não estava pronto para isso. Não teria o desprendimento que hoje eu tenho, assim. O papo poderia fluir, mas ele fluiria de uma forma diferente, sabe? Eu acho que foi necessário chegar até aqui para nós dois podemos sentar lá frente a frente e ter uma conversa que ela não é de igual para igual, mas ela é com uma outra densidade e outro tom. Quando eu tinha 20 anos, a meta era construir algo que era só meu. Eu nem usava o sobrenome Cortella na minha profissão de jornalista, porque eu não queria ser o filho do Cortella e ele nem era tão conhecido como ele é hoje, né? Hoje, aos 40 anos, eu não só lido bem com isso, como eu entendo que eu tenho parte do meu trabalho como a missão de levar a palavra dele para mais pessoas, né? Tudo que ele construiu. E a partir dele construir coisas novas que aí são minhas, né? Então, o podcast ele acontece, são 30 anos de diferenças que a gente acaba jogando um olhar também para essa geração mais nova. A gente fala, inclusive, sobre o futuro da educação, como vai ser essa nova escola, porque eu tenho uma filha de 3 anos, né, neta do meu pai, a Alice, e existe essa dúvida, né, de como a gente conversa com esse povo, né, essa geração Z. Mas a grande fúria tá aí também, né, da gente tentar, ele vai representar todo mundo de 69 para cima, e hoje não é tão comum as pessoas, quer dizer, não é tão incomum as pessoas chegarem a 90, ou seja, botar mais 20 anos aí na idade dele, e eu
tem o papel também de trazer essa percepção da convivência com quem tem 20, 25 pro papo. Isso é gostoso porque há algumas coisas que sim são identidade. Você pegar como família, eu tenho 2 filhos e uma filha que não tem a mesma profissão. E nenhum dos 3 tem a mesma profissão que eu. O André, irmão mais velho do Pedro, ele é da área de publicidade, mundo digital também no campo, né, desse setor. A Ana Carolina Carol, ela é advogada criminalista. E o Pedro é jornalista. O Pedro aprendeu muito da força do jornalismo e esse desejo de debater, de não aceitar a censura, de poder dizer e discutir o que pensa sem ser insolente, com a mãe dele, que é jornalista. Eu fui casado com a mãe do Pedro, portanto aprendi também a conviver com o jornalismo no dia a dia, não só como fonte, como entrevistado, mas como alguém que está ao lado. E o Pedro seguiu essa trajetória. A ideia de liberdade, de poder discutir, de não sermos, por exemplo, obrigados a pensar do mesmo modo, mas também não recusarmos pensar, às vezes, do mesmo modo, porque isso nos dava simpatia, conexão, ela faz parte. E dentro do Amazon Music, a gente poder trazer isso como sendo algo que é não o único modo de fazer, mas um dos modos de conviver com uma reflexão que seja aberta e, ao mesmo tempo, que não escape das conversas que são necessárias, é bom demais. E você sabe Luiz, desculpa, que uma das ideias do podcast, uma das vontades do podcast é que ele estimule as pessoas, até da cidade do interior, assim, porque para muita gente que eu conheço, sentar na frente do próprio pai e ter uma conversa de 1 hora é um terror, assim, é impossível, é impraticável, né? E principalmente depois dos últimos 4 anos, onde houve tantas fraturas, até por conta da questão da polarização. Então, tomara que quem escute tenha essa vontade, sabe? Olha, você sabe que do ponto de partida nosso, especialmente no episódio ao qual você teve acesso imediato, a gente ainda estava um pouco marcado não por um engessamento, mas por uma relação que, para poder ser mais natural, no sentido de mais fluida, ela tinha que demolir alguns lugares naturais. O lugar natural do pai e o lugar natural do filho. O lugar natural do jornalista que entrevista, como é o caso do Pedro, o lugar natural do professor que responde. Então, há necessidade da gente corrigir um pouco, e nós já o fizemos ao longo do primeiro episódio, e mais ainda nos outros, para dar um desengessamento dessas questões, para que fosse, de fato, uma conversa, um podcast, não necessariamente uma repetição daquilo que já era mais usual. A segunda coisa que eu acho que permite uma percepção crítica é que, de repente, eu não imaginava que eu ia saber tanto sobre o Pedro, a quem eu estou próximo há quase 4 décadas, com uma conversa que estava marcada por ser um podcast. Afinal, nós convivemos nessas décadas, viajamos, conversamos, eu ouvi desde bebê crescendo, portanto, diz, como é que você vai saber mais desse jeito? Sem fazer disso algo que o analista de Bagé acharia estranho, e que o Veríssimo ia querer corrigir, sem fazer ali o abanxe, que agora nós vamos fazer um pouco de análise, é algo que me surpreendeu, é bom demais. É exatamente o que meu pai falou. No primeiro, talvez a gente ainda estava preso a papéis. Depois a gente entendeu que o podcast cresce quando a gente conversa, quando a gente conta história, quando a gente investiga dentro da nossa vida e da nossa relação aquilo que é mais genuíno e que é legal de trazer e de ser falado. Então essa janelinha na vida do professor Cortella e da nossa família, que gera pontos de conexão com a família de todo mundo, acho que é o ponto principal do podcast. Que bom, um abraço, obrigado, Luiz. Tchau, tchau. Este foi o Arte Agenda Entrevista com Mário Sérgio Cortella e Pedro Cortella. Voltamos na semana que vem com mais uma edição. Um abraço!